Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também comentar aqui embaixo, é muito importante a participação da audiência. E lembrando a todos que agora a gente tem um clube de membros no canal do IB, está aqui embaixo também, é só clicar aqui no nome, por apenas R$ 14,99. Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, bate-papos, conversas, lives, descontos e prioridades em eventos do IB. Na semana passada, conversei com o João Miragaia sobre o caso Qatargate, e nessa semana eu bati um papo com a Dani, onde a Dani aprofundou, explicou com um pouco mais de detalhes e contextualização histórica sobre a questão dos ultra-ortodoxos em Israel. Esse papo, essa conversa está disponível aqui para os membros do canal. Dani, como de costume, uma semana muito agitada, insana em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teve que abandonar o seu depoimento na corte, né, na corte de casos em que é acusado de corrupção, para testemunhar em outro caso. Dessa vez contra os dois assessores que receberam dinheiro do Qatar, e aí o caso Qatargate. E, além disso, Netanyahu também apontou um novo diretor do Shabak, só para se arrepender horas depois e suspender a investigação, né? Então, que semana. Nossa, foi mais uma daquelas semanas que, se você não acompanha de minuto a minuto, perdeu, né? É que nem aquele jogo que tem, não sei, muitos gols, e você está falando de um gol, já teve outro, e aí você já esqueceu do anterior, e terrível. Então, foi uma semana, na verdade, a confusão da semana começou. Se foi domingo ou foi segunda, às 7 horas da manhã, o primeiro-ministro. 7 horas da manhã não é normal que o gabinete do primeiro-ministro mande 7 horas da manhã um comunicado, né? Que parecia ser um comunicado muito rápido, muito com o objetivo de imediatamente, rapidamente passar uma informação, que era a escolha do novo diretor do Shabak, do Serviço de Segurança, né, do Shin Bet, o Serviço de Segurança de Israel, a BIM, né, israelense, que a gente falou na semana passada que o Netanyahu resolveu demitir o Ronen Bar, que era o diretor antigo, né, que na verdade continua sendo diretor, porque a Suprema Corte ainda não deu sua opinião, ainda não deu seu veredito sobre se o Netanyahu pode demiti-lo ou não, né? Porque a gente sabe que um governo, o primeiro-ministro, só pode demitir um diretor do Serviço de Segurança, que é uma instituição à parte, não uma instituição do governo, né? Da coalizão de governo. Então, é possível demitir o diretor do Serviço de Segurança, do Shabak, mas só se houver muitas motivações relevantes, né, motivações legítimas, e a Suprema Corte está justamente julgando se é legítimo ou não, se as motivações são legítimas ou não. Mesmo assim, o Netanyahu, justamente para... por que esse anúncio foi feito às 7 horas da manhã, de uma maneira assim rápida? Porque o Netanyahu ele quis passar uma mensagem para a Suprema Corte que ele não está nem aí para a decisão da Suprema Corte, que a Suprema Corte, na verdade, tinha falado para ele: congela aí as coisas todas, congela até a procura de um novo, de um sucessor. Depois a Suprema Corte falou: não, tudo bem, pode entrevistar pessoas, mas dá uma congelada aí nesse processo, porque a gente ainda não decidiu e tal. E Netanyahu quis, na verdade, dar logo um novo nome, para passar uma mensagem de que ele não está nem aí porque a Suprema Corte está pensando, não está pensando, que ele vai indicar logo alguém antes mesmo da Suprema Corte dizer se o anterior já pode ser demitido ou não. Quer dizer, foi uma coisa tipo, não estou nem aí para o Poder Judiciário, que é, na verdade, talvez o slogan desse governo que tomou posse em dezembro de 2022, que é: não estamos nem aí para o Poder Judiciário, vamos fazer o que a gente quiser, porque a gente foi eleito, e o Poder Judiciário, dane-se vocês. Isso, na verdade, é o moto desse governo do Netanyahu, o governo mais à direita e mais nacionalista, e mais à direita, mais religioso da história de Israel. Então, foi uma coisa meio tipo: vou falar logo um nome, porque não interessa se a Suprema Corte aceita ou não. E aí o nome era um cara chamado Eli Sharvit, que foi
comandante da Força Aérea, acho que não, Força Aérea ou da Marinha, eu não me lembro aqui, eu não gostei muito do Elie Chavit, mas é um cara bem conhecido, um cara que foi um comandante importante, bem visto, bem quisto, inclusive muita gente imediatamente falou, sim, é um bom nome, Elie Chavit é um bom nome e tal, não sei o quê. Só que aí, né, já estava todo mundo pensando, caramba, ele está anunciando o nome antes da Suprema Corte, já era um escândalozinho. E aí aconteceu um outro escândalo, um atrás do outro. Imediatamente, algumas horas depois, começaram a surgir informações de que, olha só, esse Elie Chavit aí não é muito bem aceito por nós que, sei lá, pelos apoiadores do Netanyahu. Por quê? Primeiro, ele foi em manifestações contra o governo na Rua Kaplan, né? Ele é um kaplanista, né? Ele foi em manifestações do governo contra o governo na Rua Kaplan, em favor da democracia, né? Em favor do judiciário. E é muito esquisito para mim, na minha cabeça, que o Netanyahu não soubesse disso. Quer dizer, o Netanyahu não sabe quem é esse cara, não fez um Google de quem é esse cara, entendeu? Então já começou assim, não, mas ele foi caplanista, ele não pode, não sei o que, não sei o que, como se também o Netanyahu, nas nomeações dele do Shabak, que é o Serviço de Segurança, tivesse, na verdade, procurando alguém que fosse um yes man, que é um cara que fosse a favor dele. Então, qualquer pessoa que vá na Kaplan, na Rua Kaplan, em Tel Aviv, que é o lugar onde tem as manifestações, principalmente, qualquer pessoa que tenha ido alguma vez se manifestar contra as ações do governo, não pode mais, para ele riscou o nome, não pode mais fazer nada do setor público, porque só pessoas que são leais a ele é que podem agora ser nomeados, né? Isso aí eu acho que, na verdade, então ele vai arriscar 70% da população, porque 70% da população já foi em algum momento ou outro se manifestar contra as ações desse governo, né? Então, já começaram a aparecer essas informações, e depois aconteceu uma coisa mais esquisita ainda. Eu vou pedir para você botar aí na tela um tweet do senador americano Lindsey Graham, que esquisitíssimo, que eu nunca vi um tweet desse, meio que intervindo na política israelense, falando que a nomeação desse suposto novo diretor do Serviço de Segurança é um absurdo, que não deveria acontecer, né? Aqui, enquanto inegável, a verdade inegável que a América é um melhor amigo que Israel tem, a nomeação de Elie Chavit para ser o novo líder do Shin Bet é mais do que problemática. Nunca houve um apoiador do Estado de Israel maior do que o presidente Trump. Esse the statement made by os comentários feitos por Elie Chavit sobre o presidente Trump em suas políticas vão criar um estresse desnecessário nesse momento crítico. O que ele está falando? Ele está falando de uma vez que o Elie Chavit publicou um artigo contra o presidente Trump. Quer dizer, o Elie Chavit não só não merece ser o diretor do Shin Bet, porque ele foi uma manifestação contra o Netanyahu, como ele não pode ser líder do Shin Bet dentro de Israel, Serviço de Segurança, porque ele escreveu, eventualmente, algum tempo atrás, um artigo na imprensa israelense contra ações do presidente Trump. Quer dizer, ele, para ser agora diretor do Shin Bet, Serviço de Segurança, a polícia secreta, tá? Para ser agora diretor da polícia secreta, você tem que ser um apoiador do Netanyahu e um apoiador do presidente Trump. Não pode falar mal nem do Netanyahu, nem do Trump. Se você falar mal de um dos dois, porque os dois são os primeiros ministros de Israel, né? Ou o Trump é mais do que o Netanyahu. Quer dizer, então o cara não pode nem escrever um artigo. Aqui muita gente desse setor de segurança que saiu, porque ele está agora, na verdade, aposentado, ele estaria voltando para o serviço público. Ele se aposentou, mas ele publicou uma coisa depois de se aposentar do Exército. Ele nem estava mais em cargo de Exército. E ele escreveu um artigo que era um artigo sobre questões de
questões climáticas, questões ligadas ao clima, que ele era contra que o Trump saiu da convenção climática, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, não tem nada a ver nem com política, tem a ver com política climática, que ele escreveu sem ser parte do serviço público israelense, dizendo que acha um absurdo que o Trump tenha saído dessas convenções, porque a questão climática é importante, tal, não sei o quê. Por causa disso, o senador Lindsey Graham escreve aqui que é um absurdo que o cara seja apontado para ser o novo chefe do Shabak. A verdade é que todo mundo aqui imagina que esse texto foi ditado ao senador Lindsey Graham de Jerusalém. Alguém em volta do primeiro-ministro Netanyahu, justamente para colocar ainda mais pedra no sapato dessa nomeação, que já não foi, né, que foi, na verdade, rejeitada. A nomeação foi rejeitada pelos apoiadores, né, pelos eleitores mais fanáticos do Netanyahu. Então, numa tentativa de demonstrar por que o Netanyahu, horas depois, iria voltar atrás na nomeação, eles inventaram esse tweet aqui do Lindsey Graham, que ele tweetou no X, que o cara não é bom porque vai causar estresse com o governo americano. Porque ele escreveu um artigo contra a política climática do Trump. Quer dizer, nada disso faz o menor sentido. O que aconteceu, na verdade, foi que alguém próximo ao Netanyahu não gostou da nomeação e falou: como é que a gente vai justificar que ele vai voltar atrás da nomeação? Dizer só que ele é caplanista é fraco. Então, vamos colocar mais algum motivo. Motivo é que o presidente Trump não vai gostar. E aí, o que aconteceu? Que horas depois, o Netanyahu voltou atrás da nomeação. Quer dizer, ele falou: ele é muito bom, o Eli Sharvit é muito bom, mas vamos continuar buscando, tá, não sei o quê. Quer dizer, é o que se chama colocar os pés as mãos pelos pés, ou sei lá como é que fala isso em português, que é você fazer um comunicado apressado, né? Apressado come cru, não é isso? Um depoimento apressado, justamente para mostrar que você não está nem aí para a Suprema Corte, e aí você nomeia uma pessoa que, na verdade, a sua base não vai gostar, e você tem que inventar alguma maneira de voltar atrás na sua nomeação apressada. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, a impressão que dá é que a gente está aqui num caos político, uma coisa assim, sei lá, quem que está tomando conta do Lojinha aqui? Quer dizer, tá tudo caótico, tá tudo... Não é profissional, é amador, esse governo é amador, é tudo muito amador, tudo muito esquisito. Parece que ninguém pensa mais profundo em absolutamente nada. É tudo feito às pressas, no amadorismo absurdo. Então, esse foi o começo da semana maluca, escandalosa dessa semana. Agora eu vou falar da segunda parte da maluquice da semana. Acho que você pode tirar aqui esse tweet esquisito do Lindsey Graham, que é a segunda parte, né? Nisso já estava todo mundo pensando nisso, falando nisso, ninguém falava em mais nada, domingo e segunda. E aí, de repente, acho que não sei se foi na terça ou na quarta-feira, é tanta coisa que acontece que a gente não sabe nem que dia, eu nem sei que dia que é hoje, né? Abril está voando, né, Dani? Não, já, sei lá, eu não sei por onde passar. 25% do ano já passou. Pois é, então acho que não sei se foi dia 1º de abril, que seria, na verdade, apropriado, mas o Netanyahu estava dando um depoimento, porque o Netanyahu a gente sabe que está envolvido, está enfrentando 3 casos, 3 julgamentos por corrupção, e ele está tendo que ir na corte 1, 2 vezes por semana para se defender dessas acusações de corrupção. Então, ele estava na corte, dando o seu depoimento, de repente, o advogado fala: parou, aconteceu um evento importante. E existe uma combinação com os juízes lá da corte, que se realmente acontece algum problema aí, realmente de segurança nacional, você para o depoimento dele, né? Ele vai embora, porque é o primeiro-ministro, ele tem que lidar com questões assim de segurança nacional, tudo bem. Então, o advogado falou: para aí, para tudo. E aí a corte falou: tá bom, para, o que foi que aconteceu? E aí o advogado foi embora, saiu, o Netanyahu também, depois o Netanyahu acabou voltando, mas com outro advogado, o advogado principal dele não voltou, e depois o Netanyahu saiu de novo. Por quê? Porque 2 assessores do Netanyahu, próximos,
um deles é o principal assessor dele. Principal. Tipo assim, a pessoa que fica do lado do Netanyahu o tempo todo, o assessor principal. Foi preso, detido, para ser questionado pela polícia. E, de novo, um outro assessor, aquele Eli Feldstein, que a gente já falou antes dele, né? Aqui também, mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Tanto esse Jonathan Urir, que é o assessor mais próximo do Netanyahu, quanto o Eli Feldstein, dois assessores do Netanyahu foram presos. E o Netanyahu estava sendo chamado para dar testemunho no caso dessas duas detenções. E aí todo mundo fala, mas peraí, o Netanyahu então parou de dar testemunho de um caso e foi dar testemunho de outro, dos assessores dele, que foram presos. E por quê? Por causa do caso Qatar Gate, que você discutiu, conversou sobre esse caso com o João essa semana, né? E eu imagino que vocês, enfim, vocês podem parar depois de assistir não para não, mas depois de assistir aqui, vai lá assistir as explicações do João sobre o Qatar Gate, eu vou dar só uma pincelada. Esse Qatar Gate, que eu inclusive já falei aqui, no começo eu até falei, não vai dar em nada, não é nada, não vejo muita coisa aqui, mas as coisas estão ficando mais sérias nesse caso do Qatar Gate, e a chegar a esse ponto de o primeiro-ministro ter que ir e dar um testemunho. O Netanyahu, por enquanto, não está sendo investigado, ele não está sendo apontado como um possível culpado de alguma coisa, por enquanto é só um testemunho que ele está dando, um depoimento, na verdade, que ele está dando por causa dos assessores dele, tá? Ele não é réu, por enquanto, de nada, mas ele saiu correndo para testemunhar, para dar esse depoimento, na tentativa de libertar esses dois assessores, por vários motivos, daqui a pouco eu vou entrar neles. Mas então, o que é o Qatar Gate, né? A gente chama de Qatar Gate por causa do Watergate, né? Virou Qatar Gate aqui em Israel também, em inglês mesmo, virou Qatar Gate, todo mundo fala Qatar Gate, que é um caso relacionado ao Qatar, né? O Qatar, a gente sabe que é um país complicado, né? Aqui no Oriente Médio, que ele é onde tem a Al Jazeera, teve a Copa do Mundo, né? E é um país pequenininho, com pouquíssimos cidadãos, mas com muito, muito dinheiro, e nos últimos anos tem influenciado, na última década, tem influenciado, em busca de, na verdade, influência internacional, tem mandado dinheiro, né, para vários lugares do mundo, inclusive os Estados Unidos, universidades americanas, a Al Jazeera com muito dinheiro também abrindo filiais no mundo todo, e inclusive em Israel, sendo que o Catar pode ser considerado um Estado inimigo, porque o Catar é um Estado que não só financia, como apoia o Hamas. Eles financiam, eles apoiam, líderes do Hamas vão ao Catar, moram no Catar, são recebidos pelo emir do Catar. Então, o Catar, ele, na verdade, está envolvido nessa questão da guerra em Gaza e da guerra contra o Hamas, incrivelmente. E, por incrível que pareça, o Catar está envolvido nos dois lados. Que a gente sabia que o Catar, desde 2018, está enviando dinheiro para o Hamas, porque foi algo que foi dinheiro ao vivo, né? Dinheiro em sacolas, em malas de dinheiro para o Hamas, porque foi algo que foi negociado na época, nem sei exatamente como que começou essa história do Catar mandar dinheiro para o Hamas, mas foi algo que Israel, Benjamin Netanyahu, que era primeiro-ministro na época, aceitou que acontecesse, na tentativa de, com muito dinheiro, o Hamas, de repente, decidisse usar esse dinheiro para pagar seus funcionários e acalmar um pouco a região, e não... né? Aquela ideia de que se melhora a situação socioeconômica, né, em Gaza, então vai ter menos briga com Israel, eles vão querer menos atacar Israel, se a situação econômica em Gaza melhora. Então, essa era a concepção, né, que existia na época de por que o Netanyahu, e não só o Netanyahu, outros, né, os primeiros ministros que vieram depois, Yair Lapid, o Bennett, e todo o establishment de segurança também falaram, nós aceitamos isso. Quer dizer, não houve muita gente, acho que no final, nos últimos tempos, sim, o Serviço de Segurança, por exemplo, é um dos... o Mossad, começaram a dizer para o Netanyahu, olha, antes do 7 de outubro de 2023, olha, esse negócio de mandar dinheiro todo mês do Catar para Gaza, para a liderança do Hamas, está dando um tiro pela culatra, porque eles não estão usando esse dinheiro para melhorar a situação
socioeconômica em Gaza. Eles estão usando esse dinheiro para construir túneis, para se armar, eles estão planejando atacar Israel. Então, isso tudo foi dito por Netanyahu às vésperas, né, de 2023, do 7 de outubro, quer dizer, então, 5 anos depois do começo desse envio todo mês de milhões de dólares do Catar para o Hamas, e o Netanyahu falou, não vai acontecer nada, o Hamas não quer guerra, não sei o quê. O Netanyahu, toda vez que o Shabak e o Mossad falavam para o Netanyahu, olha, está perigoso isso, que eles estão mandando, o Qatar está mandando muito dinheiro para o Hamas, o Netanyahu falava, não vai acontecer nada. Meio que aceitando essa concepção de que o Hamas não queria guerra, e também um pouco a imagem que o Qatar passava para o próprio Netanyahu, dizendo, não, a gente está ajudando eles não querem guerra, não querem briga com Israel, tal. Então, aliás, é um dos motivos que o Netanyahu agora não quer que tenha uma comissão de inquérito para investigar o que aconteceu antes do 7 de outubro de 2023, porque o Netanyahu não quer que as pessoas fiquem sabendo, apesar de todo mundo já sabe, que ele, na verdade, soube, antes do 7 de outubro de 2023, que estava muito perigoso, que era possível que o Hamas fosse atacar Israel ou fosse fazer alguma coisa contra Israel, e o Netanyahu não quis pensar nisso, ele quis comprar calma, ele quis, com o dinheiro do Qatar, comprar calma em Gaza para se manter no governo, para manter uma calmaria que era uma utopia, que não era verdade. Essa calmaria era uma mentira, era uma ilusão. Mas ele achava que estava com o dinheiro do Qatar comprando a paz com o Hamas. Tá? Então, o Qatar, que esse dinheiro do Qatar estava chegando para o Hamas, a gente já sabia. E a gente está discutindo isso há um tempão, tal e tudo. Agora, que dinheiro do Qatar também chegou a Israel, também pagou israelenses, também chegou, inclusive, ao próprio gabinete do primeiro-ministro, isso que é novo. É isso que é o Qatar Gate. É a gente ter descoberto, algumas semanas atrás, que assessores próximos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pessoas que circulam em volta dele, e eu não sei qual é a profundidade desse poço, eu não sei se chegou também ao bolso do próprio Netanyahu ou de outros assessores, mas a gente sabe que pelo menos 2 assessores próximos do Netanyahu recebiam dinheiro do Qatar para fazer trabalhos para o Qatar já há algum tempo. Eu acho que o João deve ter explicado um pouco melhor como isso aconteceu, mas a gente descobriu, então, que pelo menos 2 assessores do Netanyahu recebiam dinheiro do Qatar. E o que ele faz? O que o Qatar queria deles? Ao que tudo indica, e agora algumas informações já estão saindo, já estão ficando mais claras para a gente, porque ficava em dúvida, né? Mas em troca, eles davam o que em troca? Né? Em troca seria, na verdade, melhorar a imagem do Qatar dentro de Israel, para que o Qatar fosse pintado em Israel como um país amigo, como um país que pode ser mediador com o Hamas, né, que pode mediar a libertação de reféns, que é um país que, na verdade, está tentando ajudar, está tentando colaborar. E pior, que o Egito é que é mau. Não pode. O Egito não pode ser o mediador entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns. Só o Qatar que pode, porque só o Qatar que é bom, que se importa com Israel, se importa com a paz, se importa não sei o quê. Isso era que esses assessores estavam tentando promover dentro de Israel, essa visão, essa imagem do Qatar dentro de Israel, através de conversas com jornalistas, levando jornalistas para passear, para ir para o Qatar. Né? Eles estavam meio que... Era uma espécie de agência de publicidade do Qatar dentro de Israel, e algumas pessoas não ligadas ao primeiro-ministro, mas tinha pelo menos desses 2 assessores ligados, mais ligados impossível ao primeiro-ministro, somente um deles, que é o Yonatan Urir, que é o principal assessor dele. Então, o que acontece é que eles foram presos, então agora, foram detidos, inclusive agora, pouco tempo atrás, parece que eles foram para prisão domiciliar por alguns dias, por causa do Pessah. A gente tem, né, a Páscoa judaica, o Pessah que vai começar, então eles foram liberados para prisão domiciliar até dia 22 de abril, uma coisa assim, mas eles foram presos, eles estão presos já há alguns dias, e o Netanyahu foi chamado justamente para dar seu depoimento sobre essa ligação entre pessoas do seu próprio gabinete, ganhando dinheiro do Qatar para fazer essas coisas, e outras mais que a gente não sabe, e o próprio Netanyahu. Netanyahu sabia disso? O Netanyahu corroborava com isso? O Netanyahu concordava com isso?
O Netanyahu incentivava isso? Quem mais no gabinete do primeiro-ministro sabia? Porque isso é talvez a coisa mais próxima à traição que você pode imaginar dentro do próprio gabinete do primeiro-ministro. Essas pessoas, né, eles estão sendo... Tem até que escrever aqui. Eles são suspeitos de vários delitos vinculados a seu suposto trabalho para uma empresa de lobby pró-Catar, incluindo contato com um agente estrangeiro e uma série de acusações de corrupção envolvendo lobistas e empresários. Quer dizer, você está, na verdade, com envolvimento, né, trabalho para um lobby, né, pró-país inimigo, envolvimento com agente estrangeiro, isso aí é chamado, isso é traição. Imagina se isso tivesse acontecido com outra pessoa, alguém da oposição. O Netanyahu estaria gritando aos quatro ventos que é traição, eles estão trabalhando para o agente inimigo, estão trabalhando para os inimigos. E agora o que acontece com os assessores dele? O Netanyahu está desesperado. Primeiro, está desesperado que esses assessores virem casaca e para para não ir para a prisão, eles façam um acordo de delação com a promotoria e contem tudo sobre o Netanyahu, que o Netanyahu talvez incentivou, o Netanyahu fez a ponte, o Netanyahu sabia que eles estavam recebendo dinheiro, o Netanyahu também talvez recebeu, ou não sei, sei lá, só que especulando. Quer dizer, então o Netanyahu está muito, muito nervoso com essa história toda, porque ele quer que esses dois assessores dele saiam da prisão e não contem o que eles sabem sobre o próprio Netanyahu. Né? Então, essa semana começou com essa maluquice da nomeação do diretor do Serviço de Segurança, depois a prisão, a detenção de dois assessores importantíssimos do Netanyahu, sendo que um deles, né, eu falei do Jonathan Urich, e o outro é o Eli Feldstein, que a gente já falou dele aqui antes, que é um cara que ele liberou um documento... tem os dois aqui, o de barba é o Jonathan Urich e o outro é o Eli Feldstein. O Eli Feldstein, a gente já falou dele aqui, que ele já tinha sido detido antes, e ele já está encarando aí uma investigação sobre ter tirado um documento secreto do Exército e enviado para um jornal alemão, o jornal Bild, para ser publicado lá. Quer dizer, ele pegou uma informação secreta do Exército e ele vazou essa informação para um jornal estrangeiro. Diz ele porque ele achava muito importante que os israelenses soubessem, mas que não ia passar pela censura militar. Então, ele, por isso, mandou para um jornal estrangeiro, que assim lá não tem censura militar. Enfim, ele vazou uma informação secreta para um jornal, para a imprensa estrangeira. Né? E a gente falou disso numa formação, dizia que eram informações que diziam que, supostamente, o Hamas iria, talvez... pegar reféns e passar pela fronteira, pela estrada Filadélfia, né, aquela fronteira entre Gaza e o Egito. O Hamas estava planejando pegar reféns e passar por essa fronteira entre Gaza, quer dizer, na verdade, tirar reféns da faixa de Gaza e levá-los para o Egito, e do Egito não sei para onde, através de túneis embaixo da estrada Filadélfia, e por isso Israel não podia se retirar dessa estrada, e por isso Israel não podia negociar devolução de reféns, porque a retirada de Israel dessa fronteira entre Gaza e Egito era uma das exigências do Hamas. No final das contas, Israel se retirou quase que totalmente dessa fronteira, mas naquele momento, para justificar a não negociação de Israel de um cessar-fogo, esse Eli Feldstein, então, mandou essas informações falsas, porque era falso, isso era fake news. Era fake news. Ele mandou essa informação que estava na inteligência do Exército, mas que não tinha sido passada pelo primeiro-ministro, porque a inteligência do Exército não achou que era relevante. Só que ele ficou sabendo dessa informação através de pessoas da inteligência do Exército que entraram em contato com ele, pessoas, enfim, que acreditavam nesse relato, deram esse relato para o Eli Feldstein, e o Eli Feldstein mandou para um jornal estrangeiro publicar. E, em seguida, o primeiro-ministro, o Netanyahu, falou: viu o que saiu na imprensa estrangeira? Viu o que saiu no jornal alemão Bild? Viu? É o que eu falei. É muito perigoso a gente negociar agora. Quer dizer, retroalimentou
a alegação do Netanyahu que não deveria negociar com o Hamas um cessar-fogo naquela época, faz um ano, uma coisa assim. Quer dizer, será que o Netanyahu disso também sabia? Será que foi a mando do Netanyahu que foi vazada essa informação para o jornal alemão? Enfim, tudo isso são sombras que estão pairando sobre o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e o Netanyahu está desesperado. E para tentar, enfim, dizer que ele não sabia de nada, e que não é nada disso, e que não é nada, não sei o quê, o Netanyahu entra aqui no modus operandi dele recente. Ele não, nem sempre foi assim, mas ele, recentemente, há alguns anos, a resposta do Netanyahu para tudo é conspiração da esquerda para me derrubar. Isso tudo que está acontecendo é uma conspiração da esquerda para me derrubar. E não só da esquerda. Agora ele começou a dizer que é uma conspiração do Deep State. É uma conspiração de instituições israelenses aparelhadas pela esquerda. É uma conspiração da Suprema Corte contra ele. É uma conspiração do Shabak contra ele. É uma conspiração do Exército contra ele. Quer dizer, em vez de ele... enfim, não sei nem o que ele faria, porque ele é tão... Tudo que ele quer mesmo é se manter no poder. Quer dizer, o que ele faz para responder a todas essas coisas que estão acontecendo, estão pairando sobre ele? O fato dele não querer fazer uma comissão de inquérito, talvez seja responsável pelo que aconteceu em 7 de outubro, ele não quer sair do governo, ele não quer se responsabilizar pelo que aconteceu em 7 de outubro, então ele não quer uma comissão de inquérito, todas essas coisas pairando em cima do gabinete dele, tudo isso para ele é, na verdade, conspiração do Deep State contra ele. Quer dizer, essa é a resposta dele para tudo agora. A resposta dele para tudo agora é: eu não sei de nada, eu sou inocente, é tudo conspiração do Deep State e da esquerda para me derrubar. Ele está no governo desde 2009, a não ser por um ano e meio que ele não ficou no governo. Desde 2009, o Deep State, a esquerda quer derrubá-lo e não consegue. Esse Deep State é muito imbecil, né? Esse Deep State é muito amador, porque se há 16 anos o Deep State quer derrubar ele e não consegue, por que ele fica reclamando do Deep State? Eles não conseguem. Mas não, para ele, a resposta toda é o Deep State. É aparelhado, o governo aparelhado. E nunca em Israel, ninguém nunca pensou que as instituições israelenses fossem aparelhadas. Essa noção de Deep State é uma coisa americana, do Trump. Essa noção de fake news e Deep State, tudo está importando. Netanyahu está importando o campo semântico da extrema-direita americana para dentro de Israel. Coisa que os próprios israelenses não faziam e não pensavam de si mesmos. Nunca se falou aqui de Deep State ou de fake news e conspiração da esquerda. Nunca se falou disso aqui. Não é uma coisa que está na cabeça, que está no ar aqui, mas o Netanyahu, animado com a volta do Trump ao poder, está mais do que nunca importando para Israel esse campo semântico da extrema-direita americana e do próprio Trump, para tentar ver se aqui ele consegue tudo que o Trump consegue. Ele tem inveja do Trump. Inveja que o Trump está conseguindo fazer um montão de coisa e ele aqui não consegue, porque tem democracia, e ele quer, na verdade, tentar ser um ditador, né? Ele quer tentar que a democracia israelense se enfraqueça e ele consiga fazer coisas, e principalmente se livrar da prisão, né? Que é o grande problema. Quer dizer, então, foi uma semana louca de você ver o primeiro-ministro manipulando e sendo manipulado, segredos do próprio gabinete do primeiro-ministro, traições, né, essa sombra de uma traição dentro do próprio gabinete do primeiro-ministro, e o primeiro-ministro acusando o resto do mundo todo, menos ele, né? A gente fala, né, em hebraico, a gente fala, é culpa do mundo todo e sua mulher, e a mulher do mundo, porque dele ele não tem culpa de nada. Portanto, foi mais uma semana ruim para a democracia israelense. Bom, é engraçado como a culpa, né, nunca é deles, né? Sempre é no judiciário, sempre é de alguém, sempre tem uma conspiração. Aí agora como a gente falou aqui a um dos programas, esse discurso do Deep State, né, que a gente vê o Trump fazer a mesma coisa lá nos Estados Unidos e outras lideranças também de extrema direita ir para esse discurso. Mas, né, a gente falou aqui, quem quiser, como a Dani comentou aqui também, o papo exclusivo com o João Miragaia, mas
assim, é um escândalo, né, Dani? Se comprovado mesmo, está num período de investigações, até porque né, o João mencionou, você fazer esse trabalho aí, que é essa espécie de assessoria de imprensa, não é barato, né? Então tem muito dinheiro envolvido em um país que não só financia o Hamas, mas muitos líderes do Hamas se hospedam, ficam em hotéis 5 estrelas no Catar, né? Então é uma situação bem complicada. A gente tem acompanhado como a sociedade israelense tem lidado com isso, as manifestações, na semana passada, manifestações nas ruas, durante a semana, no sábado, como a gente tem acompanhado. E aí, já entrando no segundo assunto, né, Dani, no momento que a guerra em Gaza ainda continua, 59 reféns sequestrados pelo Hamas ainda continuam em Gaza, e aí essa semana, né, a guerra volta com força total, e com certeza preocupa as famílias desses reféns, até porque reféns libertados que já saíram falaram que quando o ministro falava alguma coisa, quando tinha uma ofensiva mais pesada em Gaza, que esses reféns sofriam agressão física, eram torturados, e novos depoimentos também, né? Parece que o Yarden Bibas deu uma entrevista para o Canal 12, e aí queria saber quais são as perspectivas em relação à volta dos reféns, dos que estão vivos, dos que estão mortos, e também sobre um novo cessar-fogo. Existe essa perspectiva ainda? Pois é, quer dizer, enquanto tudo isso acontece, a coisa mais importante quer dizer, você discute aí, né, o nome do novo diretor do Shabak, que nem precisava ter sido demitido nesse momento. O país inteiro sabia que ele ia, em algum momento, sair, se retirar, porque ele se responsabilizou. O Ronen Bar, que era o diretor do Shabak, demitido pelo Netanyahu, se responsabilizou pelo 7 de outubro, falou: eu vou deixar a minha posição, eu não vou cumprir todo o meu mandato, mas eu vou fazer uma transição como se deve, né? E acabou sendo demitido aí pelo Netanyahu. Enquanto se discute isso e toda essa questão do Catar e não sei o que tal, a coisa mais importante que é a guerra em Gaza, né? Tropas israelenses, jovens israelenses e reservistas israelenses tendo que novamente voltar para dentro da faixa de Gaza, e ataques aéreos que mataram, ao que parece, dezenas de palestinos, apesar de que a gente novamente não sabe o número certo das coisas, também não tem ideia das informações corretas, mas certamente muitos palestinos morreram essa semana, soldados tendo que voltar, daqui a pouco começam a voltar em caixões também soldados, e enquanto isso, 59 reféns israelenses ainda estão lá. A gente já sabe qual é a situação deles. É claro que desses 59, parece que 24 estão vivos só, e a outra metade, 25, estão mortos, né? Mas esses 24 estão sofrendo o pão que o diabo amassou mesmo, tipo, é inferno na terra. E eu queria começar justamente falando sobre essa questão do inferno na terra. O Yarden Bibas, que é aquele refém que foi libertado e que perdeu a mulher dele, a Shiri Bibas, e os 2 filhos, o Ariel e o Kfir Bibas, né, ruivinhos, né, aqueles meninos ruivinhos que a gente ficou um ano e meio esperando que talvez, com a esperança que talvez voltassem vivos, mas voltaram em caixões também. Ele deu uma entrevista para o 60 Minutes, para a televisão americana, o programa mais famoso, né, de entrevistas e de reportagens, que é o 60 Minutes, e eu queria mostrar um pouco da entrevista dele, falando de como que ele foi tratado, o que os algozes dele diziam. They were murdered in cold blood, bare hands. They used to tell me, doesn't matter, you get a new wife, get a new kid, better wife, better kids. They said that to you? Yeah, many times. Many times. I witnessed a young woman who was being tortured by the terrorists. I mean, literal, torture. They made you watch it? Yeah. And I did saw you- sexual assault with female hostages. They shaved the men's heads and private parts. Yes, this is true. Do you know why? I think they thought maybe it amused them, or
humiliated. I felt humiliated. They discovered one of the guards liked back rubs. The exchange was that he will get a massage every day and he will bring us some more food. Sometimes the water tastes like blood, sometimes like iron, sometimes it was so salty that you could not drink it, but you don't have anything else. This is David. I know him from first grade. And this is his younger brother, Ariel. We did everything together. Now I'm having probably the hardest thing I have to move with my life, and David is not with me. I lost my wife and kids. Sharon must not lose her husband. You're thinking about who's left behind. Mm-hmm. He and the others are fighting for those left behind while still in their own pain. Isso foi a entrevista, né, do canal do 60 Minutes, que foi repassada pelo canal 12 israelense. Que, primeiro foi o Aden Bibas que falou, né, que os algozes, que os carcereiros diziam para ele: não se preocupa não, você arranja outra mulher, você tem outros filhos, uma mulher melhor, filhos melhores, diziam para ele todo dia. Depois, o cara mais velho, que no final estava chorando, é o Keith Siegel, né, que é um americano israelense que foi libertado também agora recentemente, magérrimo também, como se estivesse em campo de concentração, que contou a história de que ele viu mulheres sendo torturadas, mulheres sendo violadas, né, na frente dele. A gente viu também o Alon O'Hale, eu acho que foi o Alon O'Hale, não sei o terceiro que falou, e a gente teve outros ex-reféns que falaram essa semana também. O Elia Cohen, por exemplo, deu um depoimento terrível também para a imprensa israelense, falando que ele chegava, que os guardas chegavam no túnel lá onde eles estavam, né, e falavam: tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, mandava ele e os outros reféns tirarem a roupa, ficarem completamente nus, sem roupas íntimas, sem nada, e eles já ficavam apontando e falavam assim: não, você não está magro o suficiente, você também não está magro o suficiente, a gente vai trazer menos comida, porque vocês não estão magros o suficiente. E aí ele falando que ele sabia que era meio teatro isso, mas que eles faziam isso só para torturar psicologicamente e torturar fisicamente, porque eles voltaram com menos 30, 40 quilos. Eles comiam meio pão árabe por dia, né? E eu queria botar também um depoimento de outra... essa semana também a Mit Susana, uma outra refém, também deu um depoimento nos Estados Unidos, ganhou até um prêmio. E o último que eu queria mostrar é um depoimento da Ilana Gritsevsky, que é uma refém que foi libertada em novembro de 2023. Ela ficou só 2 meses nas mãos do Hamas, né? Eu digo só, entre aspas, porque agora a gente tem gente que está quase 600 dias nas mãos do Hamas, e a Ilana ficou, acho que 55 dias, e ela não falou nada até agora. Ela demorou mais de 1 ano para falar, só que ela sentiu obrigação, como esses reféns todos sentem obrigação, esses ex-reféns, de falar para lutar pela libertação dos outros 59, né? Então, ela, pela primeira vez, falou um pouco do que ela passou, e ela principalmente falou do abuso sexual que ela passou. מקום הרוס, חצי ערומה, עם איזה חמאסניקים מעליי, שאני צריכה להתחנן שלא יעשו לי כלום. המחבל התחיל לגעת בי, בחזה, ברגליים, נוגע בי, בחזה, מכניס לי יד מתחת לחוצה. ברגע שהוא כבר נגע לי בחזה, כבר איבדתי הכרה. זה לא לדעת אם את תחיה, אם את תמותי, אם ינסו אותך, לא ינסו אותך. פעם השנייה שקיבלתי מחזור לשם, אמרתי ברוך השם, כי חששתי שאולי קרה משהו אחר. Ela pensou que ela estivesse grávida, né? Ela tem um sotaque em castelhano, porque ela é argentina, então ela tem um sotaque, eu escuto imediatamente o sotaque argentino dela, né? E a última coisa que eu queria mostrar, uma imagem que a gente tem vídeo, tá? Mas eu não quero passar o vídeo, eu não vi o vídeo porque eu não tenho condição mental de assistir esse vídeo. Um vídeo que foi liberado ontem, de um outro refém, um soldado que está ainda lá, chamado Matan Angrest, que foi... ele era tanquista, ele estava dentro de um tanque,
ele foi tirado de dentro do tanque e por uma turba, né, de palestinos, tiraram de dentro do tanque, tiraram a roupa deles, quase lincharam ele, e a gente tem as imagens, tem vídeo disso. Eu não vou mostrar o vídeo para vocês, porque eu não tive coragem de ver ainda não, mas quero mostrar umas imagens. Aí. Ele não estava dentro de Gaza, ele estava num tanque na base de Nahal Oz, do outro lado da fronteira, quando os milhares de palestinos, do Hamas, de outros grupos terroristas, ou talvez até nem de grupos terroristas, entraram, invadiram Israel e tiraram o cara de dentro do tanque. E essas são só algumas imagens que vocês podem ver, ele sendo tirado violentamente de dentro do tanque por uma turba, sendo batido, sendo linchado, e eu não quis ver o vídeo. E os pais dele, ele tem 21 anos, os pais dele estão desesperados, porque imagina como eles estão, inclusive outros reféns que viram ele, ou souberam da existência dele, especificamente do Matan, falaram que os terroristas do Hamas falavam, ele é nosso grande prêmio, esse soldado, porque eles conseguiram tirar o nosso prêmio e vai ser o último a ser libertado, uma coisa assim. Imagina a situação dele, né? Como que ele deve estar, e sei lá. Mas, enfim, então os pais dele aceitaram liberar esse vídeo, que eles não queriam antes, né, para não mostrar imagens do filho deles de maneira humilhante, né? Mas eles e outros reféns, ex-reféns e famílias de reféns têm liberado, estão deixando para trás esse pudor, né, de mostrar os filhos deles em situação ruim, só para pressionar o governo, quem sabe, pressionar o Netanyahu a fazer o cessar-fogo, mas ao contrário do que eles querem, né? O Netanyahu resolveu voltar à guerra, voltar com força total, já enviando infantaria e ataques aéreos contra a faixa de Gaza. Muitos palestinos que tinham voltado do sul para o norte e já estavam começando a reconstruir suas casas foram destruídas, tiveram que novamente deixar os seus bairros, seus vilarejos, e novamente ir para campos de refugiados. E justamente essa volta, né, do campo de refugiados é que fez com que muitos palestinos saíssem às ruas. A gente falou na semana passada que teve muitos palestinos saíram às ruas contra o Hamas, que é algo que eles são muito corajosos de fazer, porque o Hamas é uma ditadura terrível. Você fala contra o Hamas, você morre no dia seguinte, né? Mas eles saíram por 2 ou 3 dias contra o Hamas, exigindo a queda do Hamas, ou exigindo que o Hamas parasse, devolvesse os reféns. Eles falavam, devolve os reféns para Israel, para acabar com isso, tal, não sei o quê. Só que depois de 3 ou 4 dias, o Hamas voltou a si, começou a perseguir os líderes dessas manifestações e matou já alguns. Tá? Já tem alguns casos famosos de líderes dessas manifestações que foram mortos. E as manifestações sumiram por um milagre, né? Mas a população de Gaza está absolutamente desesperada nesse momento, porque Israel não vai parar até que, sei lá, eu não sei quantos reféns estão na cabeça do primeiro-ministro, sei lá, do gabinete de segurança, mas certamente se o Hamas libertasse os 59 reféns, ou pelo menos os 24 que estão vivos, pararia isso, pararia os ataques a Gaza, apesar de ter gente do próprio governo israelense que é a favor de uma reconquista, de uma reocupação israelense da faixa de Gaza, de que Israel volte dentro da sua ocupação, né, que esteve até 2005, né, Israel saiu em 2005, há 20 anos atrás, que Israel reocupe a faixa de Gaza. Alguns com sonhos de recolonizar e fazer aquele... e realizar aquele plano maluco do Trump de deportar todos os palestinos e colonizar lá a faixa de Gaza, e outros porque acham que a única maneira de evitar uma nova invasão de Israel e mortes e terrorismo contra Israel de lá, que a gente vive há 20 anos, né? Quem está fora não sabe, mas há 20 anos que eles jogam
foguetes e bombas e mísseis contra Israel o tempo todo, indiscriminadamente, sem contar o 7 de outubro de 2023. Então, tem gente que acha que Israel realmente tem que ocupar por questões de segurança, ficar lá dentro, com o exército lá dentro, infelizmente, para evitar que um novo 7 de outubro aconteça ou que eles continuem a jogar bomba contra Israel. Então, tem vários pensamentos e várias motivações aí, né? Mas o que o Netanyahu diz com essa volta é que ele justamente está querendo pressionar o Hamas a devolver os reféns, então, para o Hamas aceitar devolver os reféns só com pressão militar. Só que até agora, nenhum refém voltou direito em meio à pressão militar. Os reféns, todos que foram libertados, foram 251 reféns originalmente, são 59 que sobraram, então praticamente 200 que voltaram até agora foram, a não ser 7 ou 8 que foram realmente retirados de lá por operação do exército israelense, todos os outros foram retirados de lá, 180 mais ou menos saíram de lá em cessar-fogo, em negociação com o Hamas. Quer dizer, é uma ilusão você achar que você pode voltar a uma guerra contra o Hamas, atirar pelo ar, infantaria, tal, não sei o quê, e conseguir tirar os reféns vivos. Quer dizer, voltar à guerra com o Hamas depois de cessar fogo na verdade, admitir que a gente tirou 180 e 59 vão ficar lá para sempre. E é isso que, obviamente, as famílias não aceitam. Quem aceitaria? E a maior parte dos israelenses, algo em torno de 60% a 70% dos israelenses querem um cessar-fogo para que os reféns voltem e depois pensa o que vai fazer, mas nesse momento, cessar-fogo, tira tudo, acaba com a guerra agora. Por que tem que continuar a guerra agora? E aí vem toda uma explicação e todas umas teorias que, na verdade, o Netanyahu precisa dessa guerra politicamente para se manter no poder, porque a coalizão dele pressiona para isso. Se ele se retirar totalmente da faixa de Gaza, alguns partidos da coalizão já avisaram que vão sair do governo, o governo cai. Então, tudo está ligado entre uma coisa e outra, mas, na verdade, essa volta dessa guerra em Gaza na última semana é uma péssima notícia para as famílias dos reféns, e esses reféns que estão dando depoimento, mostrando que eles sofreram lá em Gaza, estão fazendo isso, em vez de estarem, como a Leslie Stahl, lá do 60 Minutes, falou, em vez deles estarem junto com a família e se recuperando calmamente, eles estão tendo que sair para lutar pelos reféns que ficaram. Eles não estão conseguindo nem passar por uma volta à vida de forma calma, eles estão tendo que sair para se manifestar e lutar pelos que ficaram para trás. É uma situação muito triste, né, Dani? Ainda mais como que o Hamas, além de tudo isso, faz esse jogo psicológico, né? Na semana passada teve divulgação de um vídeo também de 2 reféns, e cada dia é um dia, né? Você não sabe se no dia seguinte, se o refém que acha que está vivo vai continuar vivo, se o Hamas não matou ou torturou esse refém. Então, a gente fica aqui no lugar das famílias que não tem outra saída, e da sociedade israelense também, que não seja clamar e lutar por um cessar-fogo que traga todos os reféns de volta, né? 59 reféns ainda continua em Gaza, a gente sabe que desses nem todos estão vivos, então é uma situação que é muito triste, é muito complicada, né? E até um papo também com esse retorno da guerra que a gente falou na conversa exclusiva, que Israel, né, não está num superávit, digamos assim, de soldados, né? Você tem tropas que já estão saturadas nesses mais de 500 dias de guerra em Gaza. Você tem a questão aí do alistamento dos ultra-ortodoxos, que foi justamente o papo que a gente teve. Então, não é uma situação assim simples, fácil de Israel retomar uma ofensiva em Gaza. Você tem semanalmente ali uma questão, uma situação ou outra também na Cisjordânia, né? Então, são várias problemáticas aí, nuances que expõem o retorno da guerra em Gaza, né? E
fazendo um salto aqui para o terceiro assunto e último dessa edição do Expresso, a gente teve um personagem que nessa primeira fase do cessar-fogo e de negociação dos reféns, que teve um papel importante, que foi o Trump, né? Inclusive tem um texto lá no Globo, né, da Tatiana Vasconcelos, que foi com a gente para Israel e que ela coloca as menções ao Trump em relação à libertação dos reféns, esse acordo com o Hamas. Só que, como eu acredito que a maioria dos espectadores aqui estão acompanhando, o Trump anunciou uma taxação em relação às exportações dos Estados Unidos. E aí é engraçado, né, Dani? Porque a gente imagina que Israel, por ser um país aliado dos Estados Unidos, por ser um parceiro que não ia ser taxado com numa porcentagem tão alta, mas o Trump estabeleceu uma tarifa de 17% sobre produtos exportados para os Estados Unidos. E se a gente for comparar com o Brasil, foi 7% abaixo, né? O Brasil foi taxado em 10%, foi uma das tarifas mais baixas de todos os países. E aí eu queria saber como que repercutiu aí em Israel, como que influenciou, se já estão comentando por aí essa nova taxa de tarifas que o Trump anunciou. A única coisa que eu posso falar é que é patético. Patético que o governo israelense ache que o Donald Trump vai pensar em Israel de maneira diferente, porque nós somos aliados, porque nós somos não sei o quê, e o Trump está do nosso lado, o Trump é nosso parceiro, vai fazer tudo que a gente quer. Esse é um exemplo. Né? Na verdade, a ilusão da extrema-direita israelense, quando o Trump voltou ao poder, é essa. Agora a gente pode fazer tudo. Né? E aí vem o Trump e coloca Israel não na menor tarifa ou sem tarifa nenhuma, mas com 17%, país amigo. Né? O que dirá? A gente viu na Canadá, Europa, quer dizer, Israel entrou também, né, nessa. Quer dizer, não é porque é amiguinho que o Trump então vai falar, não, vocês, eu amo vocês. Não. Isso demonstra o quanto o Trump é errático, instável, você não pode confiar de que ele vai pensar em você o tempo todo, e você dizer que ele é seu amigo e que agora você pode tudo, não é verdade. No dia anterior ao anúncio desse aumento de tarifa de 17%, e o anúncio, né, do mundo todo, né, que chocou o mundo todo, aquela lista lá com os números, não sei o quê, de todos os países, o ministro da Economia israelense, o Bezalel Smotrich, que é um cara da extrema-direita e que praise Trump, né, aquela coisa de Trump é meu querido, maravilhoso Trump, já sabia que isso ia acontecer, e aí ele fez uma ação relâmpago um dia antes para tentar suspender suspendendo todos os impostos que ainda existem sobre importações dos Estados Unidos. Quer dizer, ele tentou mostrar para o Trump, não, a gente aqui para importar, para vocês exportarem para Israel, não tem imposto nenhum. Tudo na tentativa de mudar a ideia do Trump em relação à taxação de Israel. E não mudou nada. Isso que eu falo é patético. Patético. Entendeu? Quer dizer, então é uma ilusão achar que o Trump vai pensar em Israel, sabe? Está interessado no bem-estar e no melhor. Ele só está interessado no bem-estar e no melhor dele, entendeu? Todo mundo sabe isso, todo mundo sabe que o Trump, o interesse dele é ele e os seus eleitores lá, entendeu? Então, Israel vai ter que lidar com esses 17%. Parece que o Netanyahu iria para Washington na semana que vem, não sei se vai mais, tentar negociar, porque todo mundo fala, né, que, na verdade, o Trump baixou esse decreto aí das tarifas, 10% é para todo mundo, e fora de 10%, ele que, na verdade, a expectativa dele é que os países vão lá, né, fazer caminhada à Meca, que é ele, para negociar com ele, pedir, pelo amor de Deus, diminui a tarifa para o meu país. Né? Isso é o que ele quer. Ele quer o ego dele, ele quer que o mundo todo fale, Trump, meu querido, entendeu? Abaixa aí minha tarifa que o Canadá tentou fazer também antes mesmo disso. Então, o Netanyahu parece que iria, né, para Washington para tentar negociar que Israel fique em 10% só, não 17%, mas não sei se vai mais. E
vai ter um impacto aqui, né? Que os Estados Unidos é o maior parceiro de exportações e importações também de Israel, né? Então, por exemplo, Israel tem hoje é o maior parceiro bilateral, tem aqui minha colinha, 37 bilhões de dólares em 2024, que foi o comércio bilateral entre Israel e Estados Unidos, em que há um déficit comercial, quer dizer, Israel importa mais do que exporta para os Estados Unidos, e agora então vai ser um déficit comercial ainda maior, porque vai pagar mais pelos produtos que já importa mais do que exporta, né? Mais ou menos 70% das exportações de Israel para o mundo todo, né, e para os Estados Unidos também, é tecnologia e serviços de software. E 30% são semicondutores, produtos farmacêuticos. Parece que esses 30% são excluídos, não são cobertos por esse regime tarifário. Mas não sei, as pessoas ainda estão tentando estudar o que vai acontecer, mas certamente vai ter aumento de preço aqui, vai ter aumento de inflação, vai influenciar na economia, assim como vai influenciar além de influenciar, dessa influência da economia global, também influenciar. Quer dizer, você vai ter que lidar com as consequências disso no comércio bilateral e também com as consequências disso do comércio mundial, né? As bolsas de valores caindo, o dólar caindo, quer dizer, então você tem aí muitos aspectos que a gente vai começar a ver nos próximos meses. E inflação aumenta aqui, então aumenta juros, então aumenta todos os financiamentos da casa própria, quer dizer, Israel já estava começando a melhorar a situação da inflação, a inflação já estava mais ou menos caindo, os juros já estavam meio estagnados, não estavam subindo, e agora provavelmente vai acontecer tudo de novo, né? Quer dizer, então, isso é terrível para a economia israelense, é péssimo. O Netanyahu vai tentar, de alguma forma, negociar. Você vê lá se o Trump vai dar bola, porque, na verdade, Israel é um parceiro comercial tão pequeno para os Estados Unidos. Israel não é nada, Israel é um país micro de 10 milhões de pessoas, entendeu? E nem exporta, o que exporta, mas é essa coisa de alta tecnologia, quer dizer, o que é Israel para o comércio bilateral com os Estados Unidos, para o comércio, né, americano, Estados Unidos, não é nada. Então, não sei se Israel vai conseguir reverter isso ou não vai conseguir, mas eu achei importante falar sobre isso aqui no Expresso para mostrar para quem ainda acha que a subida do Trump no poder vai fazer Israel ótimo, vai fazer tudo que Israel quer, vai cuidar de Israel com mãos de pelica. Não vai nada, isso é ilusão. E mostra como, né, a gente vê na internet aí, né, principalmente narrativas antissemitas, justamente nessa linha do Deep State, não, porque o Trump e Israel, porque Israel é a submissão pura aos Estados Unidos. É o Estado 51 dos Estados Unidos? E aí você vê que na realidade, inclusive, a gente sempre comenta aqui, né, Dani, dos elementos antissemitas que tem dentro do governo Trump, que questionam o tempo inteiro as parcerias militares dos Estados Unidos em relação a Israel. Claro que a realidade é muito mais complexa, que você teve aí um papel do Trump nas negociações, no acordo de cessar-fogo, como a gente estava falando no ponto anterior, mas as coisas não... Sem contar esse discurso, né? Toda a semiótica e discurso trumpista que esbarra nas teorias. O que é teoria conspiratória? De onde vem, né, essa teoria de Deep State? Né? Esbarra sempre naqueles protocolos do Sábio de Sião, que, na verdade, quem é o Deep State? São os judeus ricos, né? São os ricos, esquerdistas judeus. É sempre... a teoria conspiratória acaba chegando em que os judeus que comandam o mundo, tal e tudo. Isso tem na retórica trumpista, quer dizer. Então, é engraçado ver um primeiro-ministro israelense importando essa retórica que tem base no antissemitismo. Ela é baseada em antissemitismo, essa questão de teoria conspiratória que o aparelhamento do Estado e Deep State e aquele grupo, né, aquela cabal, né, que está
na verdade, né, nos controlando. No final das contas, isso aí é teoria conspiratória anti-judaia, antissemita. Exato, é protocolos do sábio de Sião puro, né? Não porque Rockefeller, não sei quem, as empresas ali, né? Inclusive eu tenho analisado e tenho monitorado né, eu vi uma página no Twitter que postou assim, quando eu posto alguma coisa contra Israel, e aí eram os RTs, assim, aí tinha dois que era supremacista, de supremacia branca, cristã, que, que aí que é quando tudo se encontra, né? Os setores da esquerda que acha que o Hamas é grupo de resistência, esse setor da extrema-direita da supremacia branca que vê Israel como um demônio no mundo, né? Ai, meu Deus, casamento gay, né? E tem esse discurso antissemita, e é o que está infestado esse governo Trump, e aí a gente vê nesses discursos e todas essas teorias, e mostra que tudo é muito mais complexo e profundo do que a gente imagina, né, Dani? Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Quero agradecer a Dani aqui por mais uma semana estar comentando, atualizando e nos informando sobre a situação em Israel. Quero agradecer também a você que chegou aqui até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Né, uma amiga perguntou: não dá para pagar os R$ 14,99, mas eu quero ajudar o IB. Você ajuda com o seu like, com a sua inscrição. É uma força aí que você coloca aqui no nosso canal para dar continuidade a esses outros trabalhos. O seu like é a garantia de que o Expresso Israel, de que os conteúdos do IB vai aparecer ali no YouTube, que o YouTube vai recomendar. Então, isso também ajuda a gente bastante. Um abraço. Hag Pessamê aí, né, Dani? Acho que já é amanhã, dia 5, quando mais uma vez o ano está voando. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente.